Olá, crianças! Eu sou a professora Marina. Estamos de volta com a nossa aula de língua portuguesa. E agora nós vamos estudar informações implícitas em um texto. Implícita, professora? Como que é isso? As informações, que estão no texto, veja bem aí. Em um texto existem informações e sentidos que não são percebidos pelo significado das expressões usadas nas frases, mas sim por dados do texto em que o texto está inserido e mesmo por dados fornecidos pelo próprio texto. Como que é isso? São informações que nos dão a entender. Não está claro no texto escrito exatamente aquilo, mas nos leva a compreender aquela informação. O texto te leva a compreender essa informação. E para isso, nós vamos analisar um texto para a gente poder identificar. Vem aqui comigo. O burro e a cachorrinha. Um burro, vendo que o seu dono brincava com uma cachorrinha e se alegrava com ela, e a tinha à mesa, dando-lhe de comer, e que ela se entusiasmava quando ele chegava e lhe saltava para o colo. Pensou magoado que se fizesse o mesmo seria mais estimado. Então, quando chegou o dono, pôs-lhes a pastar nos ombros e começou a querer lamber-lhe o rosto com a língua. Espantado, o dono começou a gritar e os criados acudiram que, a poder de muito trabalho, tornaram a meter o burro na estrebaria. Moral da história: ninguém se meta a mostrar habilidades que a natureza não lhes negou. Vamos ver o que diz aqui a nossa questão. No primeiro parágrafo deste texto, o burro demonstra ser. Agora vamos analisar o texto, o primeiro parágrafo. O que diz aqui no primeiro parágrafo? Um burro, vendo seu dono brincar com uma cachorrinha e se alegrava com ela, ou seja, ele estava sentindo um sentimento muito ruim por essa cachorrinha. Ele viu que o dono, ele brincava com a cachorrinha, e se alegrava com ela, dando-lhe de comer, e entusiasmava, e ela ficava toda entusiasmada quando ele chegava. O que aconteceu? Qual era o pensamento, do burro nessa situação? Que tipo de sentimento ele teve aqui nesse primeiro parágrafo? Ele demonstrou o quê? Na letra A, ser preguiçoso. Será que ele estava com preguiça da cachorrinha, por ver o que a cachorrinha fazia? E como o dono via a cachorrinha e tratava a cachorrinha? Não, não era preguiçoso, Ele era orgulhoso? Também não era orgulho. Qual era o sentimento, será, quando a gente sente quando a gente está com ciúme de alguém, Era medroso? Também não. Invejoso? Sim, ele estava com inveja da maneira como o dono tratava a cachorrinha, era diferente de como tratava ele. Então, aqui era um sentimento muito feio, mas era o que ele sentia. Sentimento de inveja, ele estava invejoso. Esse termo aqui, invejoso, se encontra no texto, essa palavra, invejoso? A gente encontrou em algum momento da leitura? Não. Por que nós não encontramos? Porque ela está subentendida, ela está implícita nas informações, que demonstram por meio do texto que a gente leu que o burro estava sentindo inveja, um sentimento que não está descrito com as palavras claramente, mas que o contexto do texto nos leva a compreender. Isso se chama informações implícitas dentro de um texto, que ela não está claramente certinho. Vamos analisar mais uma. Agora o texto de Beto. Vamos lá. Beto era um abominável homem das neves. Ele gostava tanto das montanhas nevadas quanto as distantes florestas. Certo dia, Beto estava perseguindo duas borboletas quando elas pousaram em uma pedra. Silenciosamente, ele rastejou para perto delas, mas do outro lado da pedra havia um garotinho. Que susto! Ele nunca havia visto nada igual. Beto mergulhou na moita para se esconder, mas os galhos tinham vários espinhos.
O garotinho andou até Beto. Desculpe-me, ele disse. Eu não quis assustá-lo. Meu nome é Tom. Quem é você? Eu sou Beto, um abominável homem das neves. De acordo com esse texto, Beto ficou assustado por quê? Por que será que ele ficou assustado? Na letra A, não conhecia seres humanos. Será que é porque ele não conhecia seres humanos? Letra B, não sabia voltar para casa? Foi por isso? Letra C, viu 2 borboletas na pedra? Letra D, viu espinhos no meio do mato. Para a gente poder entender qual alternativa, a gente tem que voltar aqui no texto para entender o que o texto está falando. Veja bem, Beto, ele era abominável homem das neves, né? Ou seja, ele ficava em montanhas nevadas, né? Quanto mais distante das florestas, ele ficava bem distante de tudo, ele vivia isolado. Certo dia, né? O que aconteceu? Certo dia, Beto estava perseguindo 2 borboletas quando elas pousaram em uma pedra. O que aconteceu depois disso? Silenciosamente, ele rastejou para perto dela, mas do outro lado da pedra havia um garotinho. Olha só o que havia perto da pedra, um garotinho. Que susto! Ele nunca havia visto nada igual. Nada igual a quem? Ao garotinho, certo? Então, se ele nunca viu um garotinho, ele não tinha conhecimento, não tinha contato com outros seres humanos, certo? Diante disso, vamos voltar lá na nossa questão. De acordo com esse texto, Beto ficou assustado por quê? Não conhecia seres humanos? Sim, ele não conhecia, ele vivia somente na natureza. Não sabia voltar para casa? Não, porque ele estava dentro do habitat dele, né? Onde ele saiu um pouco para perseguir as borboletas, mas certamente ele sabia voltar. Viu 2 borboletas na pedra? Não, ele não se assustou porque viu a borboleta na pedra. Ele se assusta porque ele não conhecia os seres humanos. Viu espinho no meio do mato? Também não. Quem entrou no meio do mato com os espinhos foi o garotinho que surgiu. Então, aqui, ele não conhecia seres humanos. Como que eu vou encontrar essa resposta, professora, se não está escrito? Eu vou precisar ler o texto e analisar as informações que ele passa certinho. E para isso, nós vamos também ver um outro texto para a gente encontrar também as informações implícitas em um outro texto. Voltando um pouquinho, informação implícita são informações que o texto te leva a compreender que não está claramente escrito exatamente aquela resposta, mas a gente compreende quando a gente está lendo o texto. O texto fala assim: Piçanhos, barreteiros, um passarinho prevenido. Quando captura uma presa, esse passarinho a espeta com seu bico no espinho de no espinho de um arbusto. Arrasador, ele também atravessa insetos sobre arames farpados. Deste modo, cria sua própria despensa, recorrendo a ela para se abastecer de acordo com as suas necessidades. De acordo com esse texto, o que faz o passarinho ser prevenido? Vamos ver. Na alternativa A, andar sobre arames farpados. Será que é por isso que ele é prevenido? É porque ele anda sobre arames farpados? Não, né? Ele não anda sobre arames farpados. Captura apenas os insetos? Será que é porque ele captura os insetos que ele é prevenido? Ele só captura. O que ele faz com esses insetos? Nós vimos que ele armazena eles, ele prende os insetos, né, nos arames e ele cria sua própria despensa. Então, ele guarda os alimentos, certo? Então, não pode ser só porque captura apenas os insetos.
Espertos insetos com bico, além dele fazer isso, ele também guarda, né? Ele também armazena, então não é só isso. Guarda os alimentos para depois. Olha que animal esperto. Ele pega as suas presas e ele guarda para depois. Então, só pode ser a letra D, não é isso? Olha só. Desse modo, cria sua própria despensa. Aqui eu compreendo a resposta, porque ele guarda, né? E quando ele sente fome, recorre a ela para se abastecer de acordo com as suas necessidades. Olha que interessante. Então, a gente volta lá no texto, a gente lê novamente e a gente encontra a resposta subtendida e implícita dentro do texto. Não está claramente, mas eu compreendo essa resposta. Vamos analisar mais um textinho? Diário de uma menina viajante. A nova aventura de Pilar tem como palco a Amazônia. Pilar é uma menina que tem goludice geográfica. Calma, isso não é nenhuma doença ou problema, mas sim um termo que Breno, seu melhor amigo, inventou para descrever essa menina divertida e corajosa e que quer conhecer o mundo inteiro. Pilar já visitou a Bahia, o Egito e a Grécia e agora vai se aventurar pela floresta mais famosa do Brasil no livro O Diário de Pilar na Amazônia. Na companhia de Breno e Samba, seu gato, Pilar vai conhecer Bira e Maiara, crianças da região. Na floresta, ela procura pelo seu pai, que nunca chegou a conhecer, a não ser por uma foto antiga. Como será que isso vai acabar? Aproveite as férias para viajar na leitura e fique por dentro das novidades de Pilar, também pelo blog Diário de Pilar. De acordo com esse texto, Pilar é uma menina. Olha só, de acordo com esse texto, do que fala sobre ela, e fala que ela é curiosa, que ela gosta de viajar, de conhecer vários lugares. Então, de acordo com o que nós lemos aqui, Pilar é uma menina atrevida? Não, ela não é atrevida, né? A gente já viu que ela não é atrevida. Aventureira? Sim, ela é uma menina aventureira. Ela gosta de conhecer novas coisas, gosta de viajar, gosta de aventura. Gulosa, ela tem, né? Quando fala aqui de guludice, mas é geográfica, então não é de comer, não é gulosa de comer. Travessa também? Não, né? Aqui, no caso, o texto nos leva a entender que ela é uma menina que gosta de aventura. Então, essas informações, elas estão subtendidas de acordo com a leitura que eu faço. Eu compreendo o que o texto está dizendo, quais são as informações que estão implícitas dentro desse texto. Mas, para isso, nós temos que ler com bastante atenção, nos fazendo perguntas para podermos identificar. E nós finalizamos por aqui e eu te vejo numa próxima aula. Não esqueça de acessar a plataforma Eduque. Nela você pode rever essas aulas e outras. Até mais!